Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que você tenha assistido a primeira parte desse vídeo, que é muito importante. Aqui nós temos uma sequência, então nós temos uma minissérie chamada de Sistema Respiratório. Assista o primeiro vídeo que está aqui no card se você não assistiu. E se você já assistiu, você está apto, você está pronto para assistir esse vídeo aqui. Então, vamos para o conteúdo. Pessoal, chegando aqui na segunda parte então desse vídeo, vamos começar falando da laringe. A laringe, então, vai ser o tubo que vai conduzir o ar especificamente para o sistema respiratório. Por quê? Porque a minha faringe, ela comunica o ar com o sistema respiratório, mas ela comunica o alimento com o meu sistema digestório. Então, agora, a laringe ela é um tubo exclusivo do sistema respiratório. E você vai ver que ela tem até um mecanismo para não deixar passar outra coisa que não seja o ar. Então, a laringe é essa estrutura que está na região aqui, mediana do pescoço. Se você observar nessa imagem aqui, nesse esqueminha, essa é a nossa laringe. A laringe, ela fica aqui, você consegue até sentir, você consegue palpar a laringe. Do que a laringe é composta? Ela vai ser composta por cartilagens. Eu tenho cartilagens tanto hialinas quanto cartilagens elásticas. As cartilagens hialinas, elas vão ser a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide e a cartilagem aritenoide. Estou separando elas aqui, porque aqui no meu esqueminha eu estou mostrando que algumas delas são ímpares e outras são pares. As ímpares são a tireoide, a epiglote, que é uma cartilagem elástica, a cricoide, que é uma cartilagem hialina. Agora, as que são pares, eu tenho pares de aritenoide, que vão formar a base das nossas pregas vocais. Eu tenho pares de cuneiformes e corniculadas, que são cartilagens bem pequenininhas que estão aqui em torno. Mas vamos lá para você entender cada uma delas. A cartilagem tireoide é essa maior, que tem esse formato aqui da dobra da gravata, né? Tem formato da gravatinha quando você amarra aqui. E é nessa estrutura aqui que nós vamos ter uma angulação maior nos homens. Ela forma como se fosse uma angulação aqui, e essa angulação ela é bem proeminente nos homens e forma esse gogó, o pomo de Adão, o famoso pomo de Adão. Nas mulheres, essa angulação é menor, então ela é mais sutil, por isso você não consegue perceber. E é por isso também que a ressonância da voz, ela se torna mais grave, a voz se torna mais grave, porque tem uma ressonância maior, é como se a voz formasse mais embaixo ali, vamos dizer, nos homens, e nas mulheres a voz sai um pouco mais aguda, porque tem uma ressonância ali menor, e acaba ali gerando uma voz mais aguda, parecendo que foi formada numa região mais alta dessa estrutura. Nós já vamos ver onde a voz é formada. Então, nós temos essa cartilagem tireoide. Lembrando que na laringe nós temos essa glândula aqui, que é a glândula tireoide. É essa glândula aqui, tireoide, que faz parte do nosso sistema endócrino, que produz T3, T4, que vai estar toda relacionada ao metabolismo. A laringe em si, ela é um tubo, então ela não está muito relacionada a esse metabolismo, não. Ela só é o tubo que dá a estrutura aqui para repousar a glândula tireoide. Depois, nós temos aqui a cartilagem cricoide, que na região anterior ela é fininha, mas na região posterior ela é mais larga. Então você consegue perceber que ela forma como se fosse um anel, que na parte de trás é fino e na parte da frente ele é mais larguinho. Essa é a cartilagem, então, cricoide. Agora, quando você olha do lado de dentro, você vai ver aqui essa cartilagem, que é a cartilagem epiglote, e ela tem esse formato aqui de folha peciolada, né? Ela é descrita assim nos livros. E esse formato de folha é o que permite a movimentação dela. Ela é muito importante, porque ela se movimenta na medida da passagem do ar. Se você está respirando, ela abre, que é o que você está vendo aqui. Mas se você não está respirando e você vai deglutir, você vai engolir o alimento, ela fecha. Então, é ela que vai permitir a passagem do alimento para o esôfago sem que haja passagem para o tubo respiratório. E quando ela fica meio confusa, porque ela não sabe se você está comendo, se você está falando, se você está respirando, o que ela faz? Ela deixa passar algum alimento ali. E aí eu tenho o engasgo. Então, esse engasgo ele pode ser, inclusive, fatal. Algumas pessoas morrem por engasgo porque obstrui as vias aéreas. Então, é muito importante, quando você estiver comendo, você se concentrar na comida e respirar ali, né? Normalmente, fluidamente, mas sem ficar conversando e sem ficar gerando essa confusão na sua epiglote. Beleza. Aqui nós vamos ter, né, assim você observa também, a cartilagem cricoide. E aqui nós vamos ter a cartilagem aritenoide.
Essa cartilagem aritenoide, ela vai estar nas laterais aqui, então por isso que você observa 2 pares de cartilagem aritenoide. E as cartilagens menorzinhas que nós vamos ter aqui são, né, a cartilagem cuneiforme e a corniculada, que são bem pequenininhas, que são acessórias ali. As cartilagens da laringe vão estar ligadas entre si pelos músculos e pelos ligamentos. Então, os músculos que são chamados extrínsecos da laringe, porque ficam na parte externa dessa laringe, vai conectar essas cartilagens a outras estruturas da garganta. Então, por exemplo, vai conectar ali, por exemplo, ao osso ióide. Então, eu tenho aqui o músculo e eu tenho o ligamento que vai ligar aqui esse meu osso, que é chamado de osso ióide, e esse osso ióide é o osso da base da língua. Já os músculos, que são chamados intrínsecos da laringe, eles vão conectar as cartilagens da laringe entre si e também vai permitir a fonação. Então, observando essa laringe em um corte, eu vou observar 3 cavidades que se formam aqui. Quais são essas cavidades? A primeira e mais superior aqui, ela vai ser o vestíbulo da laringe, que é logo a primeira cavidade ali quando o ar passa. Aqui eu vou ter uma cavidade lateralizada, né? Cavidades lateralizadas aqui que se formam, que ela é chamada de ventrículo da laringe. Então, esse ventrículo da laringe vai estar entre essa cavidade do vestíbulo e essa cavidade aqui, que é chamada de cavidade infraglótica. Aqui, a estrutura que eu tenho entre o ventrículo da laringe e as 2 cavidades é chamado de glote. A glote, ela é formada por pregas de mucosas, um par superior que é chamado de pregas vestibulares e um par inferior que são chamados de pregas vocais, que vão formar essa estrutura que é chamada de glote. Essa estrutura, então, é a estrutura que vai permitir tanto a passagem do ar e a estrutura inferior, que são as pregas vocais, que vai permitir a fonação. Se você observar aqui, o que eu vou ter? As cartilagens aqui, certo? Cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, as cartilagens aritenoides aqui, certo? Aqui eu vou ter este ligamento aqui, que é chamado de ligamento vocal. Esse ligamento, junto com essa cartilagem aritenoide, eles vão estar ligados aos músculos intrínsecos, um dos músculos intrínsecos aqui, que é chamado de cricoaritenoide. Então, eu tenho o cricoaritenoide posterior e lateralmente aqui eu tenho o cricoaritenoide lateral. Ele vai movimentar essas estruturas, gerando uma adução e uma abdução dessas pregas vocais que estão nesses ligamentos vocais. Essas pregas vocais, que são pregas, digamos, de mucosa, é que vão gerar a fonação. Então, essa aproximação e distanciamento, essa adução e abdução, é que gera a fonação, é que faz sair a fala. Então, é essa observação que você vê aqui. Eu não sei se você alguma vez já teve a oportunidade de fazer aquele exame, que é o exame que vê a sua percepção da voz ali, como que ela está sendo formada, que é a laringoscopia. Essa laringoscopia, ela mostra, né, você fazendo os sons. Ele coloca aqui pela sua cavidade nasal, chega lá na sua laringe e filma, né, e você vê lá na tela, enquanto você fala algumas coisas, você vê ela vibrar. Eu fiz porque eu sou professora, todo professor precisa fazer isso aí recorrentemente, porque a gente acaba desgastando um pouco essas pregas vocais. Então, é bem interessante ver o funcionamento delas. E é mais ou menos assim que acontece mesmo. Agora vamos falar sobre a traqueia. A traqueia é esse tubo aqui, inferior, olha só, tô pintando de amarelo aqui, esse tubo inferior à laringe e aqui superior aos meus brônquios. Já vou falar sobre os brônquios. Ele é um tubo que ele é mediano, ele fica no plano mediano do corpo. E ele é todo formado por anéis incompletos de cartilagem. Se você observar então, tanto a laringe quanto a traqueia, e você vai ver que isso ocorre nos brônquios também, eles são formados por anéis incompletos. Por que esses anéis são importantes de cartilagem? Eles são importantes porque se esse tubo fechar, se esse tubo colabar, eu não tenho força, né, sei lá, pressão suficiente para que eles se abram de novo e o ar continue passando. Então, esse tubo, ele não pode colabar. Então, são os anéis de cartilagem que permitem manter esse tubo sempre aberto. Todo esse tubo respiratório sempre aberto. Tanto laringe, quanto traqueia, quanto brônquios. Mas essa parte aqui, que é uma parte membranosa, né, fibromuscular, eu tenho fibras e tenho
aqui tecido mucoso, essa parte, ela permite haver uma dilatação e uma constrição. Então, essa dilatação e essa constrição, ela regula a quantidade de ar que passa. Se tiver muito frio, muito poluído, alguma coisa ali, e o seu corpo perceber como um perigo, ele faz uma constrição e passa menos ar por vez. Logo, esse ar que passa em menor quantidade vai ser melhor filtrado e melhor umidificado e melhor aquecido. Agora, se eu preciso de uma grande quantidade de ar, porque eu preciso de muita ventilação pulmonar, o que vai acontecer? Eu tenho uma dilatação, passa-se mais ar nesse tubo ali, por mais que chegue com a qualidade não tão boa, mas eu tenho ali a emergência resolvida, que é a captação de oxigênio. Então, esse tubo ele vai ser composto por 16 a 20 anéis, que são horizontais. A cartilagem alina, como você pode observar aqui nessa lâmina, nessa imagem de microscopia óptica. Então, basicamente, essa é a traqueia. A traqueia, ela vai terminar nessa bifurcaçãozinha aqui, que ela tem conexão com um tubo para cá, que é um dos brônquios, com outro tubo para cá, que é outro brônquio, né, dos brônquios que nós temos. Essa ramificação aqui, essa bifurcaçãozinha, é chamada de carina da traqueia. Então, termina-se ali na carina. Quando você vai ter ali uma intubação, o tubo traqueal, ele precisa chegar até esse ponto. Ele não pode ultrapassar e entrar em um dos brônquios, senão você vai ter ali a passagem de ar apenas para um dos pulmões. Então, ele precisa parar ali naquele ponto, que é a carina da traqueia, que tem esse fundo cego mediano aqui, mas lateralmente ele tem essas duas aberturas para os brônquios. Bom, então agora nós vamos falar sobre os brônquios. E o que são os brônquios? Eles são ramificações da traqueia, simples assim. O que você observa na traqueia, você observa pelo menos na porção inicial dos brônquios. E os brônquios, eles vão se ramificando, até formar a árvore brônquica. Se você observar isso aqui, ó, isso aqui parece uma árvore. Olha o tanto de ramificações. Todas essas ramificações que formam essa árvore, a árvore brônquica, acontece, na verdade, levando ar para todas as direções dos pulmões. Então, dessa maneira, eu tenho dois pulmões. Então, a primeira ramificação formam dois brônquios, que conduzem o ar para cada um dos pulmões. Então, são chamados de brônquios principais, e eu tenho o brônquio principal direito e o esquerdo. Só que esses brônquios agora vão adentrar nos pulmões. E lá nos pulmões eu tenho lobos. Então, agora eu vou ter os brônquios lobares. Cada um desses brônquios lobares vão em direção a um dos lobos dos pulmões. Só que cada lobo do pulmão, ele tem seus segmentos ali espalhados. Então, esses brônquios lobares, eles se ramificam em brônquios segmentares, que vão cada um para essas regiões, para esses segmentos específicos aqui dos pulmões. Quando eles já estão, cada um em seu segmento, essa ramificação vai fazendo com que os tecidos sejam reduzidos e o tamanho dele também seja reduzido. Então, eles já estão tão pequenininhos que eles são chamados de bronquíolos. Os bronquíolos são essas estruturas bem menores aqui do que os brônquios e que já estão em toda essa ramificação aqui segmentar do pulmão. Por fim, eu vou ter os bronquíolos terminais, que eles já são bem fininhos mesmo, eles têm apenas uma única fibrazinha muscular ali em torno deles, já não tem praticamente cartilagem, ele já está bem ramificado, ele já tem uma quantidade de tecido muito pequenininho. Então, a passagem do ar, ele vem lá da laringe, passa na traqueia e vai para os brônquios. Brônquios principais, depois brônquios lobares para cada um dos lobos dos pulmões, brônquios segmentares para cada um dos segmentos, bronquíolos e bronquíolos terminais. E aí, chegamos então nos pulmões. Já vamos falar um pouco sobre o restante dos tubos que conduzem o ar até lá, nos alvéolos. Os alvéolos, eles são as unidades funcionais dos pulmões, porque se o pulmão, a função dele é fazer troca gasosa, é fazer hematose, é lá no alvéolo que eu tenho a sua função ocorrendo, certo? E aí, ele tem uma estrutura macroscópica e ele tem essa estrutura microscópica. Vamos começar por essa estrutura macroscópica para que você entenda do macro para o micro. Então, nós temos dois pulmões, um pulmão direito e um pulmão esquerdo, que ficam dentro da nossa caixa torácica. Então, eu tenho o músculo diafragma, que é um dos músculos da respiração, que vai separar a parte superior em caixa torácica, onde eu tenho pulmões e coração e outros órgãos, mas os dois principais são esses, e vai separar a parte inferior em cavidade abdominal, onde eu tenho os órgãos abdominais. Aqui, então, ele vai ficar inferiormente limitado pelo diafragma, certo?
E nessa parte toda, ventral, lateral e dorsal, ele vai ficar limitado pela caixa torácica. A caixa torácica, ela é constituída aqui medianamente, né, no plano mediano, pelo externo, esse osso aqui do peito, pelas costelas, né, na parte ventral, lateral e dorsal, e na parte mediana dorsal, pela coluna vertebral, na parte torácica. Então, a caixa torácica é constituída pelo externo, pelas costelas e pelas vértebras torácicas. Tenho aqui também a clavícula, que faz parte, né, pelo menos dessa regiãozinha aqui, né, comunica-se com essa caixa torácica. Lá dentro, os pulmões, eles vão ficar recobrindo o coração. Então, o coração fica aqui no meio e os pulmões recobrem o coração. Então, existe aqui no meio dos pulmões um espaço para o coração. E esse espaço, né, essa impressão que o coração deixa nos pulmões por causa da sua conexão com eles ali, são chamadas de impressões cardíacas mesmo. O coração fica em torno ali. Essa face em que os pulmões está voltado para o coração e para o centro aqui, esse espaço entre os dois pulmões é chamado de mediastino. O mediastino, então, é o meio aqui do meu tórax, onde eu vou ter o coração e outros órgãos. E a face do pulmão, que é voltada para o mediastino, é chamada de face mediastínica. Essa face mediastínica, ela vai conter essa estrutura aqui, que é chamada de hilo pulmonar. Hilo com H. Não sei se você assistiu a aula de sistema renal, se você não assistiu, assista. Você vai ver que lá também nós temos um hilo. E o que eu tenho no hilo? Eu tenho a entrada e saída ali de tubos, né? Dos vasos, das artérias, das veias, dos vasos linfáticos e etc. Dos nervos, enfim. Então é no hilo pulmonar aqui que eu vou ter a passagem dessas estruturas na minha face mediastínica, que é a face do pulmão voltada para o mediastino, onde eu tenho o coração. Agora, olhando aqui nessa vista ventral, eu tenho a face pulmonar chamada de face costal. A face costal é a face que está toda voltada para as costelas. Costal vem de costela. Nessa face costal, o que eu observo? Eu observo que o pulmão direito, ele vai ter 3 lobos, um lobo que é chamado lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. Esses 3 lobos, eles são divididos pelas fissuras. Então, eu tenho uma fissura oblíqua, certo? Que ela tem esse formatinho, essa passagem oblíqua. E eu tenho uma fissura horizontal, porque ela tem essa estrutura horizontal. Dividindo, então, em lobo superior, médio e inferior. Já o pulmão esquerdo, ele vai ter apenas 2 lobos, que é o lobo superior e o lobo inferior, e apenas uma fissura, que é a fissura longitudinal, separando esses 2 lobos. O pulmão esquerdo, ele é um pouco menor do que o pulmão direito. Isso não há uma perda de capacidade pulmonar, não. É só uma diferença, por quê? Porque o coração, ele está no mediastino, mas a maior parte dele, 2/3 dele, está no lado esquerdo do tórax. E esse lado esquerdo, onde o coração se encontra, o pulmão, ele perde área, então ele perde essa área aqui. Por isso, o pulmão esquerdo, ele é um pouco menor. Já o pulmão direito é maior, mas ele é mais alto. Ele é superior em relação ao pulmão esquerdo. Por quê? Por causa do fígado, que fica aqui na cavidade abdominal, imediatamente inferior ao diafragma, e ele empurra esse diafragma superiormente. Então, acaba que o pulmão direito ele é superior, assim como o rim direito, ele é inferior por causa dessa ocupação desse espaço, né, bem grande aqui do fígado. Basicamente é isso. Mais um detalhe aqui da morfologia externa é que os pulmões, eles possuem um ápice bem delimitado aqui, os 2 pulmões, e uma base. A base dele, né, a face que está na base do pulmão é chamada de face diafragmática. Aqui uma imagem do pulmão. Eu tenho então aqui a vista, né, tanto o pulmão direito quanto esquerdo na face costal. Eu tenho aqui o coração para você perceber a relação entre o coração e os pulmões, né, os pulmões quase que recobrindo por completo aqui o coração. Aqui está um pouco ressecado, ele ainda recobre um pouco mais. O aspecto dos pulmões é um aspecto esponjoso, de esponja, porque lá dentro eu tenho os alvéolos pulmonares. E esses alvéolos pulmonares, eles acabam ali dando esse aspecto esponjoso no pulmão quando você aperta os pulmões naturais, né? Claro, né? Mas não em vivo, porque quando a pessoa está morta. Enfim, vocês entenderam isso aí. Então ele tem esse aspecto esponjoso.
E, como eu disse para vocês, o aspecto esponjoso se dá por causa dos meus sacos alveolares. O pulmão, ele é todo alveolar, todo. Então, ao longo de todo o pulmão, eu vou ter isso aqui, ó, esses cachos, né, que são os sacos alveolares. E cada espacinho desse aqui é um alvéolo. E lá no alvéolo, você pode ver a histologia dele aqui. O que eu vou ter no alvéolo? Apenas uma única camadinha de célula aqui, tá vendo? Eles são todos interligados aqui, basicamente, entre si. Eu tenho apenas uma única camadinha de célula que vai permitir a passagem ali de oxigênio para um lado, gás carbônico para o outro. Essa camada de célula ali é um tecido epitelial pavimentoso, bem delicado mesmo, que permite essa passagem. Essas células, elas vão ser de dois tipos, o pneumócito tipo 1 e o pneumócito tipo 2. O tipo 1 é o que vai permitir a passagem de gases, ele é o pneumócito de trocas gasosas. Já o tipo 2, ele vai produzir uma substância que é chamada de surfactante. Esse surfactante, ele é uma substância que reduz ali a tensão superficial dos pulmões e ele impede o colabamento ali dos alvéolos pulmonares. Ele começa a ser produzido lá na vida intrauterina, ele vai ser definitivo para que o recém-nascido prematuro sobreviva ou não, né? Então, se o pulmão já começou a produzir surfactante, esse pulmão já está mais amadurecido, ele tem a capacidade de sobreviver. Agora, se o pulmão dele ainda nem produziu surfactante, ele não consegue sobreviver. Para você ver o quanto esse surfactante é importante, produzidos lá nos pneumócitos tipo 2. E aí, ligado a esses alvéolos, eu vou ter aqui esses tubos que vêm lá do meu bronquíolo terminal. Só que o bronquíolo terminal, ele vai formar então agora uma estrutura chamada de bronquíolo respiratório. E agora no bronquíolo respiratório eu já não tenho mais quase nenhum tecido, eu tenho apenas aqui o tecido mesmo de condução, eu não tenho mais aqui, ó, fibras musculares, que eu vou ter na última instância aqui, que é no meu bronquíolo terminal. Eu já não tenho mais aqui as cartilagens certinhas, eu tenho apenas os tecidos moles. E aqui, por fim, eu tenho os ductos alveolares, que são os ductos que já estão dentro dos alvéolos, e por fim, os sacos alveolares que estão em torno desses ductos, formando toda essa estrutura em forma de cachos aqui. Bom, pessoal, eu espero que você tenha compreendido. Esse é um tema um pouco mais denso e que tem muitos detalhes, então você precisa estudar, você precisa se aprofundar. Esse conteúdo aqui, eu me baseei no livro do Tortora, de aspectos de anatomia e fisiologia. Me baseei também no livro do Gray, Anatomia de Gray, para estudantes. Então, se você quiser ter acesso a esses livros, coloquei os links aqui embaixo para você nesse vídeo. E não deixe de se aprofundar. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu posso fazer outro vídeo para sanar suas dúvidas. Converse comigo aqui, converse comigo nas outras redes sociais, lá no Instagram. E nós vamos estar juntos em todos esses vídeos aqui. E eu quero essa interação de vocês para que eu possa também atender às necessidades, né, educacionais desse público que está aqui me prestigiando. Então, agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Se inscreve aqui nesse canal, curta esse vídeo se ele te ajudou e até a próxima!